Boa tarde a todos. Boa tarde, senadores, relator, senador Hélio José. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento os demais membros da mesa. O que me coube falar é um pouco dentro disso que o Diego falou e a doutora Jane também, mas eu vou focar um pouco mais na questão do regime geral e das suas distorções relacionadas a essa questão do déficit da Seguridade Social e de todo esse discurso de superávit ou de déficit. Pode passar, por favor. No site do próprio Ministério da Previdência, nós vemos os números de benefícios da Seguridade concedidos, sendo que 18% representam benefícios de natureza urbana, 9% representam benefícios de natureza rural e 4% representam benefícios de natureza assistencial. Então, dos 27 milhões de benefícios concedidos entre 2005 e 2014 e ainda janeiro de 2015, a maioria representa, quase 2/3 aí, representam benefícios de natureza urbana. Pode passar. Dentre esses benefícios de natureza urbana, nós encontramos os valores desses benefícios do regime geral. Estou falando do regime geral. Mais de 80% desses benefícios são concedidos em até valores de 2 salários mínimos. Então, não são valores vultuosos, não são quantias vultuosas, são quantias muito pequenas, a maioria, mais de 52% benefícios de até 1 salário mínimo, um pouco mais ali, que varia entre 1 e 2 salários mínimos, mas a grande maioria dos benefícios previdenciários do regime geral representam até 2 salários mínimos. Dentre esses benefícios, também pesquisando no site da Previdência Social, da Dataprev, né, não existe mais o site, o Ministério da Previdência, e a Dataprev informa que a maioria dos benefícios concedidos representam auxílio-doença. 44% dos benefícios concedidos são benefícios por incapacidade e seguidos depois de aposentadoria por idade, que são concedidas aos 65 anos para o homem e aos 60 anos para a mulher, e na aposentadoria rural, 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Veja que a aposentadoria por tempo de contribuição está ali representando 5,62% em média e as pensões por morte 7%. Então, dentre um total de benefícios previdenciários do regime geral, a pensão por morte e a aposentadoria por tempo de contribuição representam em média 12%, sendo que a maioria dos benefícios concedidos representam benefícios de auxílio-doença e benefícios por incapacidade. Nós tivemos uma mudança na regra desse benefício por incapacidade e nós vemos mudanças odiernamente nesse benefício, onde, apesar do trabalhador recolher desde julho de 94 sobre valores maiores, a Lei 13.135, publicada agora em 2015, estabeleceu nova regra para o benefício de auxílio-doença, dizendo que não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Ou seja, o benefício por incapacidade, que é aquele que mais tem concessão, ele já vem sofrendo alterações da própria legislação previdenciária, e essa é uma regra que, apesar do trabalhador ter contribuído sobre um valor maior durante a sua vida laborativa desde julho de 94, se o cálculo da média ultrapassar a média dos últimos 12 meses, ele vai receber limitado à média dos últimos 12 meses, e isso representa, então, não um pagamento sobre aquilo que ele recebeu, mas um pagamento de um benefício sobre aquilo que ele contribuiu, no máximo, nos últimos 12 meses. Nós tivemos várias alterações legislativas nos últimos 3 anos. Várias mudanças por medidas provisórias, inclusive hoje veio sendo noticiado aqui no Congresso de que haveria a possibilidade de se fazer uma reforma previdenciária, já que
pode ser que não seja possível por PEC, que mais uma medida provisória seja publicada, alterando direitos aí por medidas provisórias, deixando para a PEC somente a questão constitucional. Mas nós estamos assistindo, nos últimos 3 anos, inúmeras modificações na aposentadoria por invalidez, na pensão por morte, com requisitos de vitaliciedade, já foi retirado da lei, a lei da empregada doméstica, que traz maiores benefícios para a empregada doméstica, o Estatuto do Deficiente, que foi um avanço para os deficientes, medidas provisórias muito importantes para o cenário previdenciário, inclusive o auxílio-doença, tratando de nova carência. Estamos na iminência de aprovação dessa medida provisória 767, que na semana passada foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda aprovação no Senado, onde se retira 1/3 da carência para resgatar a qualidade do segurado, e o segurado teria que trabalhar mais 12 contribuições. A maioria dessas reformas publicadas foram através de lei e de medidas provisórias, alterando vários regramentos no regime geral de previdência social, muitas retirando direitos e outras ampliando os direitos sociais conquistados ao longo desses últimos anos. Dentro desse cenário, há também que ser ressaltada uma contribuição, um benefício de aposentadoria especial, que é destinado aos trabalhadores que estão expostos a agentes agressivos. O senador Paulo Paim mencionou muito bem aqui, os trabalhadores que trabalham na fundição, os trabalhadores de chão de fábrica, que têm um prejuízo à sua saúde pela exposição aos agentes nocivos. São concedidos a eles aposentadoria aos 25 anos, quando são agentes ruído, calor, agentes químicos, biológicos, 20 anos quando é o trabalhador mineiro nas rampas de superfície, também aos asbestos, 15 anos quando é o mineiro permanentemente no subsolo. A esses trabalhadores é destinada uma aposentadoria diferenciada justamente em razão das condições adversas pelas quais ele trabalha, exposto a agentes agressivos, e que precisa de uma proteção especial porque ele expõe a sua saúde. Ele tem um prejuízo à sua saúde quando ele tem o exercício dessas atividades com essas condições adversas. E a esses trabalhadores é destinada uma contribuição específica feita pela empresa sobre a remuneração do trabalhador. E muito está se esquecendo de, nas contas desse déficit, incluir as contribuições dessa aposentadoria especial, porque a reforma, em muitos pontos, vem trazendo uma mudança drástica na aposentadoria especial, mas em nenhum momento é tratada da contribuição dessa aposentadoria especial, que destina 6% sobre a remuneração do trabalhador para a aposentadoria com agentes agressivos aos 25 anos, 9% de contribuição dessas aposentadorias aos 20 anos e 12% para aposentadorias aos 15 anos. Pode passar, por favor. Eu fiz um levantamento nos dados da Previdência. A maioria dos benefícios de aposentadoria especial concedidos são de aposentadorias aos 25 anos. 94% das aposentadorias entre 15, 20 e 25 anos são concedidas aos 25 anos. Os outros 6% correspondem às aposentadorias aos 15 anos e aos 20 anos, ou seja, a maioria dos trabalhadores estão expostos a agentes agressivos que dão direito à aposentadoria aos 25 anos. Pode passar, por favor. Dentro desse cenário, eu também fiz uma pesquisa relacionada aos vínculos da GFIP e verifiquei que em torno de 700 mil trabalhadores têm essa contribuição feita pela empresa e que, infelizmente, é o dobro de trabalhadores exposto a agentes agressivos prejudiciais à saúde, só que por falta de fiscalização, as empresas não fazem essa contribuição, não arrecadam e, em razão disso, acabam não destinando essa contribuição específica da aposentadoria especial aos trabalhadores. Por outro lado, como é uma relação jurídica
distinta a relação jurídica prestacional é uma relação distinta da relação jurídica de contribuição de custeio, os benefícios são concedidos e sem a contrapartida, sem a contribuição, porque não há uma fiscalização, não há uma adequada arrecadação dessas contribuições e que poderiam sim ser sentidas nos cofres da Previdência se essas contribuições fossem regularmente vertidas e se as empresas fizessem esses pagamentos pela exposição dos trabalhadores aos agentes agressivos prejudiciais à saúde. E aí, dentro desse cenário, o que nós podemos destacar? Vejam que nós estamos falando de um regime geral, cuja maioria dos benefícios previdenciários concedidos são de salário mínimo. Nós estamos falando de um regime geral em que 43%, 44% dos benefícios são, na sua maioria, benefícios por incapacidade e que já vem sofrendo alteração na lei. Veja a Lei 13.135, que acabou de ser publicada. Estamos aí com a vigência da medida provisória 767, que também apresenta modificações dessas regras. A maioria dos benefícios do regime geral é de filiação urbana e não de filiação rural. A aposentadoria especial do regime geral, ela tem uma contribuição específica e visa a proteção da saúde do trabalhador. O que falta é a fiscalização. Se tudo isso nós estamos enxergando no regime geral, por que então o regime geral é o maior alvo da reforma da Previdência? Se a maioria dos benefícios são de salário mínimo, se a maioria dos benefícios são por incapacidade, se não há fiscalização, por que o regime geral é basicamente o grande alvo de reforma previdenciária? Pode passar. Eu trouxe aqui os números da Anfip, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, onde as receitas superam as despesas com um saldo, um superávit, e aí, reperguntando aquilo que a doutora Jane também colocou, onde está o dinheiro de todos esses anos de superávit previdenciário, de todos esses 100 anos de previdência social, de seguridade social, que foram arrecadados e que não estão nos cofres da Previdência. A gente não pode considerar somente o valor ano a ano, mas se houve superávit em 2012, onde estão aqueles 82 bilhões? Para onde foram aqueles 76 bilhões? Nós teríamos que somar todas essas quantias superavitárias para verificar a destinação justamente desse valor que foi arrecadado e onde está toda essa arrecadação. Essa é a pergunta que a gente faz, inclusive aqui, já aproveitando a pergunta que o relator também trouxe, justamente relacionado à conta da Anfip, porque a Anfip coloca na conta o PIS, que também é a arrecadação PIS, COFINS, como o doutor Diego Cheruli colocou, e 40% da destinação desse PIS e desse PASEP é destinado ao BNDES, por força do artigo 239, parágrafo 1º da Constituição. E aí, qual é a discussão? Eu poderia destinar esse valor que é da Seguridade Social, que é específico da Seguridade Social, para outros fins? Aí é que está o problema. Quando a Anfip coloca esse valor na receita, ela não coloca o valor que já teria essa destinação de 40%. Ela tira esses 40% e coloca na conta aquilo que efetivamente ela arrecada. Pode passar, por favor. E fazendo dentro desse contexto de regime geral, nós temos aí, eu trouxe uma notícia do Ministério da Previdência de 2013, dizendo que a Previdência Social tem a segunda maior arrecadação da série histórica. Então, vejam que o regime geral, a área urbana do regime geral, por 9 anos, ela foi superavitária. Onde está esse dinheiro de toda essa arrecadação superavitária? Por que o regime geral é que vai pagar essa conta? Por que o regime geral urbano e o rural vai pagar essa conta? Se por tantos anos se registrou uma arrecadação histórica, segundo noticiado pelo próprio Ministério à época, o Ministério da Previdência Social. Pode passar, por favor.
dentro desse contexto, a própria Previdência Social, ela noticia que no acumulado do ano, isso é de 2013, de janeiro a julho, o setor urbano registra superávit de 10 bilhões, um resultado da arrecadação de 172 bilhões e despesa de 151 bilhões. Então, como que nós chegamos ao ponto de discutir um déficit de 149 bilhões, quando nós temos aí um noticiado pela própria Previdência Social, um superávit do sistema urbano do regime geral? E, dentro desse cenário, nós temos que destacar algumas distorções do regime geral e talvez isso represente um pouco desse cenário que nós estamos vendo nesse momento. Nós temos um plano de custeio. Nossa lei tem um plano de custeio. Um plano atuarial? Não, o regime geral não tem um plano atuarial. Diz lá no artigo 95 e 96 da Lei 8.212 que a lei deveria prever para os próximos 20 anos como será a regra atuarial dos benefícios do custeio. Nós não temos um verdadeiro plano de custeio. Isso quem fala muito é o professor Wagner Balera, que fala muito que nós não temos um verdadeiro plano de custeio. Veja como a nossa lei, sem nenhum estudo técnico, traz inúmeras distorções. Como, por exemplo, é possível a concessão de um benefício por acidente do trabalho com uma única contribuição. Uma única contribuição pode conceder uma aposentadoria por invalidez para um segurado e ficar pagando para ele 40 anos, com uma única contribuição. Em compensação, se eu tiver uma pensão por morte ou um auxílio reclusão de um segurado que tenha 34 anos e 10 meses de contribuição, mas que ele está há 5 anos sem contribuir e perdeu a qualidade de segurado, morre. Seus dependentes, esposa, filhos não vão receber nenhum centavo porque ele não tem qualidade de segurado. Então, vejam que o sistema, ele tem essas distorções que precisam ser analisadas justamente sob o aspecto técnico. Contribuição do aposentado que volta a contribuir sem a contrapartida. Nós tivemos recentemente a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à desaposentação, onde, em razão da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, 182 mil processos foram julgados, estão sendo julgados improcedente em razão da decisão do Supremo, que, preocupada com o equilíbrio financeiro, deixou de dar o direito aos segurados aposentados. Um segurado aposentado, que ele é aposentado, ao mesmo tempo em que ele é beneficiário, ele também é contribuinte. E se ele sofre um acidente do trabalho, embora sendo contribuinte, ele não tem direito à contrapartida, ele não tem direito a nada, fica em casa sem receber nada, por conta dessa regra de que a aposentadoria, apesar de cobrar as contribuições do segurado aposentado, não tem a contrapartida. Um sistema que concede 2 benefícios assistenciais. Nós temos hoje um casal de idosos em que os dois podem ter benefícios assistenciais, onde uma renda per capita, um benefício assistencial não integra a renda per capita para efeito de concessão de outro benefício assistencial. Mas se dentro desse mesmo cenário, ao invés do segurado receber um benefício assistencial, ele recebe um benefício de natureza previdenciária, então o outro não pode receber o benefício assistencial com a mesma condição de miserabilidade, num sistema que desestimula aquele que contribuiu em detrimento daqueles 2 que não realizaram contribuição nenhuma. Então, são distorções da regra, distorções de lei por falta de dados técnicos, de análise técnica e que acabam causando distorções, inclusive, nas contas da Previdência Social, inclusive desse caso do regime geral. Pode passar, por favor. Pode passar. Nós temos hoje, dentro desse sistema, mais de 10 milhões de pessoas na informalidade. Onde estão essas pessoas que não fazem a contribuição? Pode passar, por favor. Por que as pessoas não pagam? Por que as pessoas não querem contribuir para a Previdência? Porque a Previdência faz um mau serviço, ela presta um desserviço. Apesar de nós termos uma Previdência que tem a função de distribuição de renda,
propaganda que a Previdência faz é contrária a ela, é invertida. Quem o jovem hoje pergunta para ele, olha, vamos pagar a Previdência Social? Não, Deus me livre essa Previdência Social aí que deixa o povo morrer, trabalhar até morrer, que não vai pagar, que não vai... As pessoas estão desestimuladas da contribuição, falta educação previdenciária, deveria haver um planejamento de educação previdenciária que incentive a contribuição previdenciária desde a tenra idade, desde a juventude. O segurado acabou de sair para o trabalho, sair da faculdade, começa a contribuir. Olha, você está pagando para o seu seguro social. Quanto mais pessoas estiverem na Previdência, estiverem contribuindo, menos vai sobrar para assistência. Só que o discurso que a Previdência faz é invertido, não é nesse sentido de trazer as pessoas para a Previdência. A reforma que está sendo discutida no Congresso, ao invés dela trazer as pessoas para o sistema, ela está afastando. Quantas vezes eu já atendi segurados dizendo, eu não vou parar de pagar porque eu não vou pagar para me aposentar com 70 anos de idade, com 80 anos de idade. Então, o sistema desestimula ao invés de trazer a pessoa para o sistema. Existe hoje uma ineficiência administrativa que provoca a judicialização excessiva. O INSS é o maior litigante da Justiça. São mais de 63% de benefícios contra o INSS, porque ele presta um desserviço. Quando o segurado vai na agência, muitos processos são indeferidos e ele acaba judicializando. Isso custa quanto para o Estado? Quanto nós estamos pagando por essa judicialização excessiva? Nós estamos pagando essa conta que, em razão de uma ineficiência administrativa, provoca mais ainda um déficit previdenciário. Pode passar, por favor. Dentro desse cenário ainda, nós temos a ineficiência para cobrar os devedores. Esses dados da Anfip mostram que da arrecadação do estoque de dívida de 350 milhões, somente 0,32% é que foram arrecadados. Então, falta cobrar os grandes devedores da Previdência antes de reformar a Previdência do regime geral, que é superavitário. Por favor. Pode passar, já estou terminando. Cobrar os grandes devedores que acumulam, segundo os dados da Anfip, mais de 426 bilhões. Dava para pagar 3 anos de déficit da Previdência Social só cobrando a dívida dos grandes devedores. Reestruturar o sistema e inverter o cenário de uma Previdência falida e ineficiente. Fomentar a educação previdenciária para resgatar os informais e ampliar a rede de proteção. Reformar, sim, o sistema de saúde, a fim de cuidar preventivamente da saúde do trabalhador e prevenir doenças, porque nós temos um sistema de saúde deficitário, as pessoas não têm uma prevenção da sua saúde, não têm um cuidado da sua saúde, ficam doentes, trabalham doentes e quando vão bater na porta da Previdência também não têm o benefício previdenciário porque ficam no limbo jurídico previdenciário trabalhista. Aumentar a fiscalização, considerando que o Brasil é o 4º no mundo em acidente do trabalho. Quanto se gasta com benefícios de natureza acidentária que também poderiam ser evitados e poderiam ser evitados tirar dinheiro da Seguridade Social em razão de acidente do trabalho. Alterar a legislação previdenciária com cuidado técnico, tornando-a mais moderna e ampliativa e não restritiva e com retrocesso social. Pode passar. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção. Senador, fico à disposição para maiores perguntas. Obrigada. Muito bem, muito bem.